Treinar peitoral tem dois grandes problemas. O primeiro é que normalmente você cansa o ombro antes de cansar o próprio peitoral. O segundo é desenvolver a parte superior do peitoral, que é a mais difícil. E as ferramentas para fazer isso acontecer pioram o primeiro problema. Eu sempre tive um certo bom volume de peitoral, mas a minha parte superior, ela nunca foi das melhores. Eu precisava melhorar muito ela. Dei uma estudada, dicas com atletas mais experientes, e eu percebi o quê? Eu precisava então fazer mais exercícios para a parte superior do peitoral. Mas isso ainda não bastou. A ciência, depois de um tempo, provou que se você quer desenvolver muito músculo, comece o treino com ele. Ou seja, que eu fazia supino reto primeiro, eu já comecei a fazer o supino inclinado primeiro, foco na parte superior do peitoral. Mas eu fazia o supino inclinado, depois eu fazia algum outro exercício inclinado, dumbbell press, crucifixo, e aí eu percebia que quando eu chegava no terceiro exercício, já não tinha mais ombro. Tentando resolver o segundo problema, eu piorei o primeiro problema. Uma coisa é fato, você precisa colocar exercícios para a parte superior no começo para você conseguir desenvolver bem essa região. O que eu levava em consideração antes? Vou colocar todos os exercícios para a parte superior, depois eu coloco para a parte média e depois para a parte inferior. Vários treinadores passam dessa forma, mas eis que em um determinado momento me caiu uma ficha. E se eu colocar um exercício no começo para a parte superior? No segundo exercício, pode ser que o meu ombro já esteja cansado. E se nesse segundo eu colocar um exercício para peitoral que não trabalhe o ombro? E aí onde está a grande sacada. Eu comecei a fazer o seguinte, eu colocava um exercício para a parte superior, colocava um na sequência para a parte inferior. Por quê? Os exercícios para a parte inferior não usam o ombro. Então, durante esse exercício, o meu ombro descansava. O que eu comecei a fazer então? Supino inclinado, ênfase na musculatura que eu preciso desenvolver. O ombro cansou. Jogava então agora o crossover embaixo. Porque o crossover que você puxa embaixo vai dar ênfase na parte inferior, vai proporcionar o desenho do peitoral e vai descansar o ombro. Fazendo assim com que eu colocasse em terceiro da lista o dumbbell press inclinado, porque aí o meu ombro estava descansado e eu conseguia um bom trabalho de peitoral sem ter o ombro ali no meio do caminho empacando. Aquela queixa de puta, meu, eu sinto que o peitoral vai mais, mas o ombro não deixa, acabou. E é inclusive o que eu faço em todos os treinos lá do Muscle 60D, exatamente para conseguir trabalhar mais o músculo alvo e, mano, aliviar bastante os músculos acessórios. Na sequência eu colocava o supino reto no final do treino, coisa que para muitas pessoas é uma maluquice, porque a galera gosta de pegar peso e tem que colocar no começo para pegar pesão, mas aí eu tive uma outra descoberta. Vasculhando exercícios para melhorar a parte superior do peitoral, eu descobri que o ângulo 45 graus, que normalmente é usado para peitoral superior, ele trabalha mais o ombro do que o próprio peitoral. Mas o mesmo estudo que apontou isso, ele apontou o seguinte: o ângulo de 30 graus é o melhor ângulo possível para você trabalhar o seu superior de peitoral. Mas o Lala é insatisfeito, o Lala ele tá sempre caçando as coisas. Outro momento, eu me deparei com uma informação que foi reveladora para mim. Certo dia, estou eu me atualizando em um workshop online e um cara chamado Felipe Brigato, ele me vira e fala: crucifixo máquina é melhor do que supino. Eu falei, peraí, eu me senti ofendido, tá ligado? O que esse cara tá fazendo? Ele falou, analise, o supino é melhor para carga? Sem dúvida, mas a carga é apenas um fator que influencia no estímulo da hipertrofia. Aí ele disse, o supino é um exercício limitado. Eu já quase me mantive na cadeira, esse cara tá me ofendendo, mano. Ah, não, aí não, ele extrapolou, ele mete a bala nele. Ele explicou, quando você encurta o máximo possível da musculatura, você leva ela a um ponto que a gente chama de insuficiência ativa. É um ponto que o seu músculo tem muita dificuldade para chegar. Logo, muito esforço muscular, muito estímulo hipertrófico. Por isso que a gente sempre fala, mano, encurta o máximo que você puder. Aperta. Supino faz isso? Não. Supino você sobe a barra, você não consegue encurtar ao máximo. Por quê? Porque a barra não deixa. Aí ele continua, implacável. Como se não bastasse, o supino ele também é limitado no fator alongamento da fibra. E quando a gente pensa em hipertrofia, a gente fala de quanto maior a amplitude de movimento, melhor, porque você leva o músculo na insuficiência agora passiva, que também é um ponto que ele tem dificuldade. Se ele tem dificuldade, maior estímulo hipertrófico. Ou seja,
hipertrofia. O supino, ele é bom para hipertrofia porque você manipula a carga, mas ele é ruim para hipertrofia porque você não encurta o máximo possível do músculo e você não alonga ele o máximo possível. Ou seja, se você colocar de um lado supino reto e do outro lado crucifixo na máquina, esse cara aqui vai te gerar mais hipertrofia. E aí eu falei assim, obrigado, safado. Me convenceu. Saí na hora da religião do supino. Eu já senti um pouco do ombro, já não era aquelas coisas. Como ele já exige demais da articulação e como existem outros exercícios que oferecem mais hipertrofia do que ele, opa, menos dor articular, mais hipertrofia, supimpa. Você pode substituir o supino a critério de carga pelo dumbbell press. Então, se você quer desenvolver a parte superior do seu peito, supino inclinado não é o melhor da situação. É melhor você fazer ele 30 graus. E agora você acabou de entender que é melhor você fazer um dumbbell press ao invés do supino em 30 graus. Quando você pensar em dar volume no peitoral, você pode usar um dumbbell press reto e ainda te traz mais conforto articular. Mas eu também te recomendo colocar crucifixo máquina ou então crossover normal, porque a gente vai ter benefícios a respeito de você alongar mais a musculatura e encurtar mais a musculatura. E agora a parte inferior do peitoral. A gente vai falar de novo do crossover, porém agora puxando embaixo. Você vai ficar com a postura ereta e vai levar a mão em direção ao seu umbigo. Isso vai ser ótimo para você descansar o ombro, mas é um potente exercício para causar aquele desenho na parte inferior do seu peitoral. Mas aí nesse momento você pode pensar lá, entendi, tá resolvido, agora eu vou treinar peito relaxado. Não, mano, calma aí. Tem mais um grande problema e essa demorou um pouco, viu, velho, para eu entender. O que normalmente acontece na montagem dos treinos? Primeiro treino da semana, treino A. Normalmente, peito e tríceps. Segundo treino é o B, costas e bíceps. Depois disso, o C, perna e ombro. E aí, normalmente, as pessoas repetem isso, o famoso ABC 2X. Mas eu percebi que alguma coisa não estava dando certo ainda, Aí me cai a certa ficha. Se você treina peito, o ombro trabalha junto, não falei? Aí depois você vai fazer costas. Quando você faz costas, o ombro também trabalha. No terceiro treino é perna e o quê? Ombro. Aí depois você vai para peito de novo. O ombro ainda tá cansado do que você fez antes. Aí quando você vai fazer o A de novo, você percebe que o treino não rende tão bem, porque você tá com o ombro cansado. Animal. Se você faz um ABC padrão, você faz um ABC que você cansa o seu ombro todos os dias. Qual é a grande sacada? Deixa um dia para ele descansar. Você vai fazer no A, peito, ombro e tríceps. Chama-se alças musculares. Você vai fazer peito e depois você vai colocar tudo que trabalha junto com o peito. Então o ombro trabalha, o tríceps trabalha, já treina tudo e depois pega toda essa galera e põe pra descansar, mano. No dia seguinte você vai fazer costas, a parte de trás do ombro e o bíceps. Olha lá, mas desses dois a articulação do ombro trabalhou. Dia subsequente qual vai ser? Treino de perna. Quando você voltar pro próximo treino de peitoral, o seu ombro ele vai estar bacana, ele vai estar descansado, você vai conseguir fazer um bom treino e detalhe, você não vai estar exaurindo a articulação e você não vai ter problema com ela. E o que eu tô trazendo para você é toda a ciência por trás de um treino de peito. Nesse vídeo aqui, ó, a gente fez a mesma coisa, a ciência por trás, porém, de um treino de costas. É muito importante você assistir, principalmente se você sente mais o braço do que as próprias costas nesse treino. Então clica aí.